Talvez você esteja olhando para a sua vida neste momento e pensando que nada está acontecendo. Você ora, espera, confia, mas as circunstâncias continuam as mesmas. A resposta ainda não chegou. A porta ainda não se abriu. O milagre que você tanto espera ainda não se manifestou. Mas eu quero que você se lembre de uma verdade poderosa. Só porque você não consegue ver Deus trabalhando, não significa que Ele esteja parado. Existem batalhas que Deus trava em silêncio. Existem caminhos que Deus prepara sem que possamos enxergar. Existem milagres que começam muito antes de se tornarem visíveis aos nossos olhos. Por isso, não desista agora. Antes de começarmos esta oração, escreva nos comentários: Deus está trabalhando. Essa será a nossa declaração de fé hoje. E se esta oração abençoar você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que esteja esperando um milagre e precisando renovar a esperança. Agora abra o seu coração e vamos falar com Deus. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença com fé e confiança. O Senhor conhece cada pessoa que participa desta oração e conhece também os milagres que cada uma delas está esperando. O Senhor vê as lágrimas que foram derramadas em secreto, as orações feitas durante a madrugada e os pedidos que têm sido apresentados diante de Ti há tanto tempo. Senhor, existem pessoas que estão cansadas de esperar. Pessoas que já oraram inúmeras vezes pela mesma situação e ainda não viram a resposta chegar. Em alguns momentos elas até se perguntam se algo está acontecendo. Mas hoje nós nos lembramos de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Pai, fortalece a fé daqueles que estão vivendo um período de espera. Que eles não permitam que a demora destrua a esperança. Que eles não permitam que as circunstâncias apaguem a confiança. Que eles continuem acreditando que o Deus que fez a promessa continua sendo fiel para cumpri-la. Senhor, ajuda-nos a confiar mais no Teu tempo do que nos nossos próprios planos. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas o Senhor conhece o momento certo para cada coisa. O Senhor vê aquilo que nós não vemos e prepara caminhos que ainda estão escondidos diante dos nossos olhos. Pai querido, que toda ansiedade, preocupação e desânimo sejam colocados aos Teus pés neste momento. Que cada pessoa aqui encontre descanso na certeza de que o Senhor não abandonou sua causa, não esqueceu sua oração e não desistiu da sua história. E nós declaramos pela fé que mesmo quando não conseguimos enxergar, o Senhor continua trabalhando. Continua abrindo portas. Continua movendo circunstâncias. Continua preparando respostas. E continua conduzindo cada detalhe da nossa vida segundo a Tua perfeita vontade. Pai amado, nós continuamos esta oração entregando ao Senhor todas as situações que parecem impossíveis aos nossos olhos. Existem pessoas que estão esperando por uma resposta há tanto tempo que começaram a acreditar que nada vai mudar. Existem pessoas que olham para as circunstâncias e enxergam apenas portas fechadas, dificuldades e obstáculos. Mas hoje nós escolhemos olhar para o Senhor e lembrar que o nosso Deus continua sendo especialista em fazer o impossível acontecer. Senhor, muitas vezes o silêncio nos assusta. Muitas vezes a demora nos faz questionar se estamos no caminho certo. Muitas vezes a falta de sinais visíveis tenta enfraquecer a nossa fé. Mas ajuda-nos a lembrar que o Senhor nunca para de agir. Mesmo quando não vemos, o Senhor está trabalhando. Mesmo quando não entendemos, o Senhor está preparando algo. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua movendo cada detalhe da nossa história. Pai, fortalece aqueles que estão aguardando uma resposta em suas vidas financeiras. Pessoas que estão lutando para sustentar suas famílias, procurando uma oportunidade, esperando uma porta de trabalho ou enfrentando dificuldades que parecem não ter fim. Que elas não percam a esperança. Que continuem acreditando que o Senhor é capaz de abrir caminhos onde ninguém mais consegue enxergar possibilidades. Senhor, visita também aqueles que estão esperando um milagre dentro da sua casa. Pessoas que oram pela restauração da família, pela salvação de alguém que amam, pela reconciliação de relacionamentos feridos ou pela paz dentro do lar. Que essas vidas sejam fortalecidas hoje pela certeza de que o Senhor continua trabalhando mesmo quando ainda não conseguem ver os resultados. Pai querido,
Ajuda-nos a não medir o teu agir apenas pelo que os nossos olhos conseguem enxergar, porque muitas vezes o Senhor está preparando algo muito maior do que imaginamos. Muitas vezes o Senhor está alinhando circunstâncias, removendo obstáculos e abrindo portas que ainda não chegaram ao nosso campo de visão. E nós declaramos nesta hora que não vamos desistir daquilo que colocamos diante de Ti. Não vamos desistir da fé. Não vamos desistir da esperança. Não vamos desistir de acreditar. Porque o Deus que começou a agir em nossas vidas é o mesmo Deus que continuará trabalhando até que o seu propósito se cumpra completamente. Pai amado, nesta hora nós colocamos diante de Ti todos os sonhos, projetos e pedidos que ainda não se concretizaram. O Senhor conhece cada expectativa que existe em nossos corações. Conhece aquilo que temos apresentado em oração durante semanas, meses e até anos. E mesmo quando a resposta parece distante, nós escolhemos acreditar que o Senhor continua trabalhando nos bastidores da nossa história. Senhor, existem pessoas que chegaram até esta oração carregando o peso da frustração. Pessoas que já criaram expectativas e se decepcionaram. Pessoas que já acreditaram que a resposta estava próxima, mas viram os planos mudarem. Eu te peço que cures essas feridas emocionais e renoves a confiança dentro de cada coração. Que elas compreendam que um atraso não significa uma negação e que o teu tempo continua sendo perfeito. Pai, ajuda-nos a permanecer firmes enquanto esperamos. Porque muitas vezes o desafio não é apenas esperar pela resposta, mas continuar acreditando durante a espera. O desafio é continuar orando quando nada parece mudar. O desafio é continuar confiando quando as circunstâncias insistem em dizer o contrário. Mas hoje nós escolhemos andar pela fé e não apenas pelo que vemos. Senhor, fortalece aqueles que estão quase desistindo. Aqueles que pensaram em abandonar seus sonhos, abandonar seus projetos ou até abandonar a esperança de que algo possa mudar. Que eles sintam agora a Tua presença renovando suas forças. Que recebam novo ânimo para continuar caminhando. E que sejam lembrados de que o Senhor ainda escreve capítulos que eles não conseguem enxergar. Pai querido, quantas vezes olhamos para uma situação e pensamos que tudo terminou, quando na verdade o Senhor ainda está trabalhando? Quantas vezes acreditamos que uma porta fechada era o fim, quando o Senhor estava preparando algo melhor adiante? Ajuda-nos a confiar mais na Tua sabedoria do que nas nossas próprias conclusões. Ajuda-nos a descansar na certeza de que o Senhor vê muito além do que conseguimos ver. E nós declaramos pela fé que o nosso milagre não depende das circunstâncias atuais. Não depende da opinião das pessoas. Não depende daquilo que parece impossível aos olhos humanos. O nosso milagre está nas mãos de Deus. E por isso continuaremos confiando. Continuaremos esperando e continuaremos acreditando que o Senhor está trabalhando mesmo quando ainda não conseguimos enxergar. Pai amado, nós continuamos esta oração reconhecendo que muitas vezes a nossa visão é limitada. Nós enxergamos apenas o momento presente, mas o Senhor vê toda a jornada. Nós enxergamos apenas uma parte da história, mas o Senhor conhece cada capítulo que ainda será escrito. E é por isso que hoje escolhemos confiar, mesmo quando não compreendemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Senhor, existem pessoas que estão enfrentando situações que parecem completamente travadas. Elas oram, tentam avançar, buscam soluções, mas nada parece acontecer. As portas permanecem fechadas. As respostas parecem distantes. Os resultados ainda não apareceram. Mas eu te peço que o Senhor fortaleça essas vidas neste momento e as lembre de que o silêncio não significa ausência. O silêncio não significa abandono. O silêncio não significa que Deus parou de agir. Pai, quantas vezes na Tua palavra o Senhor trabalhou durante períodos em que ninguém conseguia enxergar o que estava sendo preparado? Quantas vezes o milagre já estava a caminho enquanto as pessoas acreditavam que nada estava acontecendo? Da mesma forma, nós cremos que existem respostas sendo preparadas neste exato momento. Existem portas sendo alinhadas. Existem circunstâncias sendo movidas pela Tua mão poderosa. Senhor, ajuda-nos a vencer a ansiedade que tenta nos fazer desistir antes da hora. Ajuda-nos a não abandonar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações.
Ajuda-nos a continuar caminhando mesmo quando não conseguimos ver claramente o próximo passo. Que a nossa confiança esteja firmada na Tua fidelidade e não apenas nos resultados que desejamos enxergar imediatamente. Pai querido, fortalece especialmente aqueles que estão vivendo uma longa espera. Pessoas que já passaram por muitos desafios e que sentem o peso do tempo sobre seus ombros. Que elas sejam renovadas agora pela certeza de que o Senhor não esqueceu nenhuma oração feita com fé. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhum clamor foi perdido. O Senhor conhece cada detalhe e continua cuidando de tudo. E nós declaramos nesta hora que a nossa esperança permanece viva. Não porque tudo mudou de repente, mas porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Continua abrindo caminhos. Continua realizando milagres. Continua transformando histórias. E continua trabalhando em nosso favor, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem perceber. Pai amado, nesta hora nós entregamos ao Senhor todas as áreas da nossa vida que precisam de um milagre. Existem situações que estão além das nossas forças, além dos nossos recursos e além da nossa capacidade de resolver. Mas aquilo que é impossível para nós continua sendo possível para Deus. E é por isso que nós permanecemos diante da Tua presença, confiando que o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Senhor, existem pessoas que estão esperando uma mudança em suas finanças. Pessoas que estão lutando para pagar contas, sustentar a família e encontrar uma saída para momentos difíceis. Muitas vezes elas olham para a situação atual e não conseguem ver nenhuma solução. Mas eu te peço que o Senhor abra caminhos onde hoje parece não existir caminho. Que o Senhor derrame sabedoria, provisão e oportunidades sobre cada vida representada nesta oração. Pai, também colocamos diante de Ti aqueles que estão aguardando uma resposta relacionada à saúde. Pessoas que estão enfrentando tratamentos, aguardando resultados ou convivendo com dores e limitações. Que elas sejam fortalecidas neste momento pela certeza de que o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Que encontrem paz durante o processo e esperança para continuar acreditando. Senhor, visita aqueles que estão orando pela família. Pessoas que sonham com restauração, reconciliação, união e paz dentro dos seus lares. Quantas lágrimas já foram derramadas por causa de conflitos, preocupações e dificuldades familiares. Mas nós cremos que o Senhor continua trabalhando nos corações, abrindo caminhos para o diálogo, trazendo cura para relacionamentos feridos e restaurando aquilo que parecia perdido. Pai querido, ajuda-nos a não focar apenas naquilo que ainda não aconteceu. Muitas vezes ficamos tão concentrados na resposta que esquecemos de perceber quantas vezes o Senhor já cuidou de nós. Quantas portas já foram abertas. Quantos livramentos já recebemos. Quantas vezes fomos sustentados quando achávamos que não conseguiríamos continuar. Que a gratidão fortaleça nossa fé durante a espera. E nós declaramos pela fé que o Senhor já está agindo em áreas que ainda não conseguimos enxergar. Está preparando encontros, abrindo portas, alinhando circunstâncias e movendo situações que estão fora do nosso alcance. Por isso nós descansamos. Não porque já vimos o milagre completo, mas porque confiamos no Deus que está trabalhando mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem ver. Pai amado, nós continuamos esta oração reconhecendo que o Senhor é especialista em agir onde ninguém mais consegue agir. Existem situações em nossas vidas que chegaram a um ponto em que não sabemos mais o que fazer. Já tentamos encontrar soluções, já buscamos alternativas e já derramamos muitas lágrimas diante de Ti. Mas hoje nós escolhemos descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os nossos recursos acabam e as nossas forças diminuem. Senhor, fortalece aqueles que estão vivendo dias de desânimo. Pessoas que acordam sem motivação, que sentem o peso das preocupações e que muitas vezes se perguntam quando a situação vai mudar. Que a Tua presença renove agora cada coração cansado. Que a Tua paz alcance aqueles que estão aflitos. E que a Tua esperança seja derramada sobre aqueles que estavam quase desistindo. Pai, ajuda-nos a lembrar que o Senhor nunca perde o controle da nossa história. Mesmo quando tudo parece confuso para nós, o Senhor continua conduzindo cada detalhe. Mesmo quando não entendemos os caminhos que estamos percorrendo,
O Senhor sabe exatamente onde estamos e para onde está nos levando. Que essa verdade fortaleça nossa fé e nos ajude a continuar caminhando. Senhor, eu oro por aqueles que sentem que o tempo está passando rápido demais e que a resposta está demorando além do esperado. Que eles não permitam que a demora destrua a confiança. Que não permitam que a espera roube a esperança. Que continuem acreditando que o Senhor está preparando o melhor tempo para cada resposta e para cada milagre. Pai querido, que toda preocupação excessiva seja colocada aos teus pés neste momento. Que todo medo do futuro seja substituído pela confiança. Que toda ansiedade seja substituída pela paz. E que cada pessoa aqui encontre descanso ao lembrar que existe um Deus poderoso trabalhando em seu favor todos os dias, mesmo quando ela não consegue enxergar. E nós declaramos pela fé que o nosso milagre não está esquecido. A nossa oração não foi ignorada. O nosso clamor não foi perdido. O Senhor ouviu cada pedido, viu cada lágrima e conhece cada necessidade. Por isso continuaremos confiando, porque sabemos que Deus está trabalhando e que, no tempo certo, veremos a manifestação daquilo que hoje estamos entregando em Tuas mãos. Pai amado, nesta hora nós continuamos diante da Tua presença com os nossos corações cheios de esperança. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Talvez ainda existam situações que não compreendemos. Talvez ainda existam portas que permanecem fechadas diante dos nossos olhos. Mas nós escolhemos lembrar que a nossa fé não está baseada apenas no que vemos. A nossa fé está firmada em um Deus que continua agindo mesmo quando tudo parece parado. Senhor, existem pessoas que estão enfrentando uma longa jornada de espera. Pessoas que já passaram por muitas dificuldades e que, em alguns momentos, sentiram vontade de desistir. Mas eu te peço que o Senhor fortaleça essas vidas agora. Que elas sintam uma renovação espiritual. Que sintam um novo ânimo para continuar caminhando. E que sejam lembradas de que o Senhor nunca abandona aqueles que colocam sua confiança em Tuas mãos. Pai, ajuda-nos a perceber os sinais do Teu cuidado ao longo do caminho. Muitas vezes estamos tão concentrados naquilo que ainda não aconteceu que deixamos de enxergar tudo que o Senhor já fez. Quantas vezes o Senhor nos protegeu sem que percebêssemos? Quantas vezes abriu portas inesperadas? Quantas vezes enviou ajuda no momento exato? Quantas vezes sustentou a nossa vida quando as forças pareciam acabar? Senhor, eu oro por aqueles que estão lutando contra o medo de que nada mude. Pessoas que têm receio de criar expectativas novamente. Pessoas que já enfrentaram tantas decepções que começaram a acreditar que seus milagres nunca chegarão. Que toda essa carga seja removida agora. Que a esperança volte a florescer. E que a confiança na Tua fidelidade seja restaurada dentro de cada coração. Pai querido, ensina-nos a descansar enquanto esperamos. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a permanecer firmes mesmo quando as circunstâncias tentam nos fazer duvidar. Porque sabemos que o Senhor continua trabalhando em áreas que não conseguimos ver e preparando respostas que ainda não chegaram ao nosso conhecimento. E nós declaramos pela fé que não vamos permitir que a demora destrua a nossa esperança. Não vamos permitir que as dificuldades roubem a nossa confiança. Não vamos permitir que o medo seja maior do que a nossa fé. Porque o Deus que está trabalhando hoje é o mesmo Deus que continuará trabalhando amanhã, até que os seus planos se cumpram completamente em nossas vidas. Pai amado, nós seguimos esta oração colocando diante de Ti todas as áreas da nossa vida que dependem da Tua intervenção. O Senhor conhece as preocupações que carregamos, os desafios que enfrentamos e as respostas que estamos esperando. E mesmo quando não conseguimos enxergar claramente o que está acontecendo, nós escolhemos acreditar que a Tua mão continua trabalhando em nosso favor. Senhor, muitas vezes desejamos ver resultados imediatos. Gostaríamos de receber respostas rápidas e compreender exatamente tudo que o Senhor está fazendo. Mas os Teus caminhos são maiores do que os nossos caminhos e os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso, ajuda-nos a confiar não apenas quando entendemos, mas também quando precisamos caminhar pela fé. Pai, fortalece aqueles que estão enfrentando portas fechadas. Pessoas que já tentaram diversas vezes e ainda não viram aquilo que tanto esperam acontecer.
Que elas não confundam uma espera com um abandono. Que não confundam uma demora com uma rejeição. E que compreendam que o Senhor continua trabalhando mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Senhor, visita aqueles que estão cansados emocionalmente. Pessoas que têm carregado preocupações por muito tempo. Pessoas que se sentem desgastadas pela espera e pela incerteza. Que a tua paz invada seus corações agora. Que o teu espírito renove suas forças. E que elas encontrem descanso na certeza de que o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Pai querido, quantas vezes o Senhor já preparou milagres enquanto ninguém conseguia perceber? Quantas vezes o Senhor já abriu caminhos invisíveis aos olhos humanos? Quantas vezes aquilo que parecia impossível se tornou realidade pelo teu poder? Que essas lembranças fortaleçam a nossa fé e nos ajudem a continuar acreditando que o melhor ainda pode acontecer. E nós declaramos nesta hora que permaneceremos confiando, permaneceremos orando, permaneceremos esperando com fé, porque sabemos que o Senhor não trabalha apenas quando vemos. O Senhor trabalha o tempo todo. E no momento certo, aquilo que hoje está sendo preparado em silêncio se tornará um testemunho para a honra e glória do teu nome. Pai amado, nesta hora nós nos aproximamos ainda mais da tua presença, reconhecendo que a nossa esperança está firmada em Ti. O Senhor conhece cada pedido que está sendo apresentado nesta oração. Conhece as lágrimas que foram derramadas em secreto, os momentos de dúvida, os dias difíceis e as noites em que o coração esteve inquieto. Mas também conhece os planos que preparou para cada um dos Teus filhos e sabe exatamente o que está fazendo em cada etapa da nossa caminhada. Senhor, muitas vezes queremos enxergar o resultado antes de continuar acreditando. Queremos ver a porta aberta antes de confiar. Queremos ver o milagre acontecer antes de descansar. Mas hoje nós escolhemos fazer o contrário. Escolhemos confiar antes de ver. Escolhemos acreditar antes da resposta chegar. Escolhemos descansar antes mesmo de compreender tudo o que o Senhor está realizando. Pai, fortalece aqueles que estão vivendo um período de espera prolongada. Pessoas que já oraram tantas vezes pela mesma situação que começaram a se sentir cansadas. Pessoas que continuam lutando para manter a esperança viva. Que elas sejam renovadas agora pela certeza de que nenhuma oração feita com fé é esquecida diante do Senhor. Nenhum clamor é ignorado. Nenhuma lágrima passa despercebida aos teus olhos. Senhor, ajuda-nos a lembrar que o teu agir nem sempre acontece da forma que imaginamos. Muitas vezes o Senhor está preparando algo maior do que aquilo que pedimos. Muitas vezes está nos protegendo de caminhos errados. Muitas vezes está trabalhando em áreas que ainda não conseguimos enxergar. Por isso, queremos confiar não apenas no teu poder, mas também na tua sabedoria e no teu perfeito amor. Pai querido, remove de nossos corações toda sensação de abandono, toda desesperança e todo pensamento de desistência. Que cada pessoa que participa desta oração sinta agora uma renovação da fé. Que volte a acreditar que o Senhor continua no controle. Que volte a acreditar que existe propósito até mesmo nos momentos que não entendemos. E que volte a acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. E nós declaramos nesta hora que continuaremos caminhando pela fé. Continuaremos orando. Continuaremos confiando. Porque sabemos que Deus está trabalhando no nosso milagre, mesmo quando não conseguimos ver. E no tempo certo, aquilo que hoje parece invisível se tornará um testemunho vivo da tua fidelidade, da tua graça e do teu poder. Pai amado, ao chegarmos a este momento da oração, nós colocamos mais uma vez diante de Ti tudo aquilo que carregamos em nossos corações. O Senhor conhece os sonhos que ainda não se realizaram, as respostas que ainda estamos esperando e os milagres pelos quais temos orado. E mesmo que os nossos olhos ainda não consigam enxergar mudanças, nós escolhemos confiar que o Senhor continua trabalhando em cada detalhe da nossa história. Senhor, nós Te agradecemos porque a nossa esperança não depende das circunstâncias. Se dependesse apenas do que vemos, muitas vezes desanimaríamos. Mas a nossa esperança está firmada em Ti. Está firmada no Deus que nunca falha, que nunca se atrasa e que nunca abandona aqueles que colocam sua confiança em Suas mãos. Por isso, hoje nós renovamos a nossa fé diante da Tua presença. Pai,
Eu oro por cada pessoa que começou esta oração cansada e sem forças. Que ela termine este momento mais leve, mais fortalecida e mais confiante. Que ela compreenda que espera não é em vão. Que compreenda que o Senhor está trabalhando até mesmo nos dias em que tudo parece silencioso. E que saia daqui sabendo que não está caminhando sozinha. Senhor, ajuda-nos a continuar confiando quando não entendermos os processos. Ajuda-nos a continuar caminhando quando não enxergarmos o próximo passo. Ajuda-nos a continuar acreditando quando as circunstâncias parecerem difíceis. Porque sabemos que a nossa segurança não está no que vemos, mas naquele que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Pai querido, nós entregamos o nosso futuro em Tuas mãos. Entregamos os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas preocupações e os nossos pedidos. E escolhemos descansar na certeza de que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Nada está fora do Teu controle. Nada surpreende o Senhor. E nada pode impedir os planos que o Senhor determinou para aqueles que confiam em Ti. E antes mesmo de vermos a resposta completa, nós Te agradecemos. Antes mesmo de testemunharmos o milagre, nós Te agradecemos. Antes mesmo de entendermos tudo que o Senhor está fazendo, nós Te agradecemos. Porque sabemos que Tu és fiel, Tu és poderoso e Tu continuas trabalhando no nosso milagre, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva agora nos comentários. Deus está trabalhando. Mesmo que você ainda não veja a resposta, declare pela fé que Deus está agindo em seu favor. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para receber nossas orações diariamente e fortalecer sua fé todos os dias. Compartilhe esta oração com alguém que esteja esperando um milagre, uma resposta ou uma mudança em sua vida. Talvez esta mensagem seja exatamente o que essa pessoa precisava ouvir hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua família e todos os seus caminhos. Fique na paz do Senhor e até a nossa próxima oração.